Fala pessoal, tranquilo? E hoje é dia de terminar nossos estudos de dilatometria, tá? Hoje então a gente vai falar da dilatação em sólidos, dilatação em 3 dimensões. Antes disso, eu vou voltar um pouquinho do que a gente falou na aula passada, tá? E depois que eu postei a aula de ontem, já veio uma dúvida de um aluno, né? E ele perguntou o seguinte: professora, no primeiro desenho, tá? Eu tenho uma dilatação na horizontal, a dilatação linear, né? Tem essa barra, ela sofreu aquecimento e aumentou nosso ΔR, a dilatação. Tá, mas por que ela não dilatou nas outras dimensões, na vertical, por exemplo? É o seguinte, ela dilata sim na vertical, tá bom? Ela dilata em todas as dimensões, como a gente vai ver na aula de hoje. A questão é que para ficar mais fácil, primeiro a gente estuda em uma dimensão só. Mas muitos dos casos, por exemplo, imagine que eu pego aqui um fio de cobre, tá? Com essa extensão, e eu sei que as outras dimensões dele são muito pequenas, próximas a esse comprimento, se comparadas ao comprimento. Então a dilatação das outras dimensões não vai me interessar, tá? Só vai interessar a dilatação na horizontal, como é esse caso. Um trilho de um trem, por exemplo, ele tem lá 10 metros e as outras dimensões dele são em torno de centímetros. Então só vai interessar para a gente a dilatação no comprimento desse trilho, tá? Mas já que você está com essa dúvida, né, vamos relembrar a aula passada. A gente estudou em uma dimensão, a gente estudou em 2 dimensões, viu que essas equações se parecem muito, só decorar uma delas e depois transformar para outra. Lembrando que a única diferença aqui, né, é que eu estou lidando um com área e outro com comprimento. E aí a relação entre os coeficientes é que um é a metade do outro, tá? E na aula de hoje, então, a gente vai expandir esses nossos horizontes e falar das 3 dimensões. Para isso, eu vou pegar um paralelepípedo, tá? Que tem dimensões iniciais A0, B0 e C0 quando ele está numa temperatura inicial, tá? Eu vou esquentar esse paralelepípedo e o que vai acontecer com ele? Essas dimensões, né, elas vão se expandir devido ao que eu já falei na aula passada. As moléculas se agitam, então elas vão buscar um espaço maior e aí ocorre a dilatação. E aí eu tenho que esse comprimento aqui agora, o A0, né, ele se tornou A, o B0B e o C0C, tá bom? E aí lembrando da aula anterior, se eu quiser fazer para uma dimensão só, eu posso fazer? Posso. Vai ficar A igual a 0, 1 mais alfa delta teta, que alfa é o coeficiente de dilatação linear. Posso fazer para B? Posso, e para C também. Tudo igual, né, gente? Tudo parecido, porque é o mesmo material, tá bom? É a mesma variação de temperatura, só muda aqui os comprimentos iniciais. Ótimo. Pensando nisso e pensando nos volumes, eu sei que o volume inicial é simplesmente o produto das dimensões iniciais, né? E o volume final é o produto das dimensões depois da dilatação, tá? Pensando nisso aqui, que tal a gente reescrever isso substituindo o A por A0, 1 mais alfa delta teta, o B é a mesma coisa e o C é a mesma coisa. Vai ficar esse negócio gigante aqui, não vai? Opa! Vai ficar esse negócio aqui gigante, né? E aí o que vai acontecer aqui? A gente pode juntar o A0, B0, C0 e como isso aqui é igual, né, a gente pode falar que ele está ao cubo, assim, ó. A0, B0, C0 é igual a 1 mais alfa delta teta ao cubo, certo? Ótimo. Então isso aqui eu sei que é o volume inicial, né? A0, B0, C0 é o volume inicial. E a resposta disso, eu já sei como vai funcionar, um produto notável. Isso? Como é que vai funcionar? Vamos lá. Eu sei que aqui é V0, aqui vai ficar o quadrado do primeiro. 3 vezes, né, o quadrado, o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o quadrado, o primeiro vezes o quadrado do segundo, ó, mais o cubo do segundo, tá bom? Vai ficar exatamente assim. E do mesmo jeito que a gente fez aquelas considerações, a gente viu no nosso exemplo, o alfa é pequeno, né, gente? 10 a menos 5, 10 a menos 6. Quando eu elevo ao quadrado, 10 a menos 10, 10 a menos 12. Quando eu levo ao cubo, né, 10 a menos 15. Então, esses caras aqui são desprezíveis para os nossos estudos. Então, a gente pode considerar eles igual a zero e nossa equação fica só isso aqui, ó. E aí eu vou chamar o 3 vezes alfa, tá, que é 3 vezes o coeficiente linear,
do nosso gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, também medido em graus Celsius a menos 1. Tá, gente? E aí, se você comparar, é igualzinho às outras equações, né? Só que agora eu troquei o alfa, né, 3 alfa por gama. Interessante isso, gente, é porque vocês só vão decorar uma equação e lembrar disso. Uma dimensão é alfa, 2 dimensões beta e 3 dimensões é o gama, tá? E com o mesmo esquema que a gente fez nas aulas anteriores, né? Eu posso escrever, então, se V é isso, no final é isso que a gente chegou, então o ΔV também é parecido com as outras equações e é isso aqui. E olha lá o nosso resuminho, né? Opa! Nosso ΔV nada mais é do que esse espaço a mais com relação ao outro. Bora fazer exemplo? Exemplo 1. Exemplo 1 está falando o seguinte, eu tenho um volume, né, de um bloco metálico que sofreu um aumento de 0,6%. 0,6% é esse aumento do volume. Quem que é o aumento de volume, gente? O aumento do volume é ΔV, certo? Isso foi quanto o volume aumentou. É a própria dilatação que eu quero. Outra coisa, a minha temperatura variou 200 graus Celsius. Ele quer que eu determine qual é a dilatação, o coeficiente de dilatação linear, ou seja, ele quer o alfa. Olha a pegadinha aí, hein, gente, ele quer o alfa, tá bom? Se a gente pensar nas nossas equações, quando a gente vai estudar volume, deixa eu colocar aqui para vocês em amarelo, para ficar mais visível para vocês. Se a gente for estudar volume, né, nossa equação de volume, vamos lá. Nossa equação de volume é ΔV é igual a V0 vezes gama Δθ. Concorda? Lembrando que esse gama aqui é o coeficiente de dilatação volumétrico. E não é isso que ele quer, né? Ele quer o alfa. E eu sei que o gama, como a gente viu lá na explicação, né, vale 3 alfa. Então, vou descobrir o gama primeiro através dessa equação e depois descobrir o alfa. Tá? Para isso, vamos aos nossos dados. Quais são os nossos dados? Ele falou que o ΔV é 0,6%, ou seja, 0,6 por 100 de quem? Do volume inicial, certo? E o Δθ é de 200 graus Celsius. Agora a gente consegue definir, através desses dados, qual é o meu coeficiente de dilatação. Aí meus alunos, quando pegam o exercício de porcentagem, sempre perguntam, está faltando dado, professor? Eu não tenho V0. Mas, gente, eu tenho uma relação de V0 e quando eu coloco na equação, né, vamos lá, quando eu coloco na nossa equação, ΔV é igual a V0 gama Δθ. Quando eu coloco na nossa equação, o ΔV é 0,6 sobre 100, ou seja, 6 vezes 10 a menos 3, né, gente, do próprio V0, tá? Que é igual a V0 gama e o Δθ é 200. Como aqui eu tenho V0 e V0, gente, se a gente dividir as duas equações por V0, né, esse V0 cancela com esse V0, e aí sobra isso aqui só para mim. E aí, eu quero gama, vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 3, dividido por 200. Posso simplificar aqui por 2 dá 1, por 2 dá 3. Então aqui eu vou ficar com 100 embaixo, esse 100 eu passo para cima, vai ficar então 3 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? É isso que eu quero? Não, não é isso que eu quero. Tá? Tem essa resposta lá? Com certeza tem. Ah, tá aqui o item B, ó. 3 vezes 10 a menos 5. Mas não é isso que eu quero. Eu quero o alfa. Então, para eu achar o alfa, eu vou ter que pegar esse cara aqui e dividir por 3. Porque o alfa, na realidade, né, gente, é o que? É gama dividido por 3. Ou seja, se eu pegar esse aqui e dividir por 3, vou ter 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? E essa é a resposta certa. No caso, é o item A. Certo? Alternativa A. Tudo bem, gente? Cuidado com essa pegadinha. Muitos dos casos também, muitos dos exercícios, eles te dão o alfa e pedem para você calcular com o gama, então você tem que ficar atento a isso. Tá bom? É isso aí. Bora continuar a nossa aula.
depois no nosso exemplo a gente pode resumir então a nossa dilatação, tá, térmica nesses três tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica. E como vocês viram, todas são equações que se parecem muito, tá? Com exceção de aqui ser comprimento, área e volume. E outra coisa que é alfa, beta e gama, certo? Linear, superficial, volumétrico. E a relação entre eles está aqui, ó, tá? O beta sobre 2 é o alfa, o gama sobre 3 é o alfa, tá bom? Ótimo. Outra coisa que é de interesse também para a gente, para fechar nossos estudos, é a dilatação dos líquidos, tá? O problema da dilatação dos líquidos é que você, não tem como você esquentar um líquido sem que ele esteja no recipiente, certo? Então, quando a gente vai esquentar um líquido, a gente não esquenta só o líquido, esquenta o recipiente também. E as dimensões tanto do líquido quanto do recipiente vão mudar. Então, ó, para a gente entender isso melhor, vamos supor que eu tenho um cilindro de vidro, tá? Nesse cilindro eu vou colocar um líquido, tá? Encher até a borda. E aí, eles vão estar numa temperatura inicial e eu vou esquentar esses caras. Quando eu esquento esses caras, o que vai acontecer, gente? Involuntariamente, tá? Esse líquido ele vai transbordar, tá? E eu vou ter um volume que vai sair desse recipiente. Por que isso acontece, gente? Isso acontece, tá? Porque o coeficiente de dilatação dos líquidos ele é em torno de 2 ordens de grandeza maior do que o volume de dilatação dos sólidos, tá? Porque pensando, tá, gente, nos estados da matéria, eles estão um grau acima, né? Então eles estão mais propícios a se movimentar do que o sólido, tudo bem? Com exceção da água de 0, tá, a 4 graus Celsius, que a gente vai ver numa aula específica sobre esse comportamento análogo da água, mas todos os outros líquidos vão sofrer essa expansão maior que os sólidos, tá? E aí, para entender esse processo, gente, primeiro, a gente tem que saber que esse aqui é o líquido transbordado, certo? Tá? E lembrar que para esses casos, para a gente entender qual é essa relação entre o volume do líquido e do recipiente, a gente deixar esse volume dos dois inicial, tá? O volume inicial desses dois igual, idêntico, para a gente ter ideia de quanto que vazou. Então eu sei que aqui o volume final, vou ter o volume final do recipiente e essa variação que foi o volume que transbordou. Tudo bem? O que a gente chama de ΔV aparente? Porque aparentemente foi só isso que o líquido deslocou, aumentou a mais que o recipiente, tá? Porque se a gente não fizer essas contas corretas, aparentemente é só isso que o líquido dilatou a mais, tá? Mas realmente não é isso que acontece, porque a gente tem que levar em conta que o recipiente também dilata, também aumenta. Então a gente pode escrever na realidade, ó, que o volume real do líquido, o quanto ele dilatou de verdade, é o volume final do recipiente, porque tem líquido aqui, certo? Mais o que foi transbordado, tá bom? E o que a gente vai fazer agora, olha que legal, só um procedimento matemático para vocês entenderem como é que isso funciona. Eu sei então que o volume real, o volume de verdade do líquido, certo? O final do líquido, ele é o do recipiente mais o que transbordou, certo? Ótimo. O que eu posso fazer aqui matematicamente? Que tal a gente fazer o seguinte? Colocar dos dois lados, menos V0 aqui, menos V0. Tá? Posso fazer isso? Posso, procedimento matemático. Tudo que eu fizer de um lado da equação, eu posso fazer do outro. Eu sei que o volume inicial do recipiente e do líquido são iguais, não são? Então, se eu juntar esse com esse, tá? Eu vou ter o quê? O ΔV real do líquido, ou seja, o ΔV do líquido mesmo, tá? Se eu juntar esse com esse, eu vou ter o ΔV do recipiente, tá? E aí, se eu quero o ΔV aparente, basta eu trocar eles de lugar, né? E aí, como é que fica? Ó, ΔV aparente é igual a real, ΔV real, ou seja, ΔV do líquido, menos o ΔV do recipiente, tá? Que é exatamente isso aqui. Se eu fizer o seguinte, ó, eu vou abrir essas equações. Posso fazer isso? De que jeito? Assim, ó. ΔV não é igual a V0 gama delta teta, que a gente viu nos slides anteriores? Sim, eu posso fazer isso pro real,
certo? Posso fazer isso pro aparente, né? E posso fazer isso pro recipiente, tá bom? E uma coisa interessante, o V0 é igual em todo mundo, não é? Posso cortar então todo mundo. O delta θ, que é a variação de temperatura, é igual para todo mundo, então posso cortar para todo mundo. E aí essa equação aqui fica simplesmente assim, gente, ó. Tá? Fica exatamente o aparente nada mais é do que a subtração do gama do líquido menos o gama do recipiente. Então, se eu quero saber quanto vazou, gente, eu não preciso fazer do líquido, depois fazer do recipiente, tirar um do outro. Se eu fizer o aparente, eu já sei quanto transbordou, tá? E é isso que a gente vai fazer nos nossos exercícios aí, para vocês entenderem como é que isso funciona. Então vamos ao exemplo. Mas na verdade eu trouxe dois exemplos para vocês entenderem quando a gente vai usar esse alfa aparente e quando não é necessário, tá? Então vamos fazer o primeiro exercício aí. Eu tenho um copo de vidro, tem capacidade de 100 centímetros cúbicos, tá? 20 graus, está em 20 graus Celsius e ele contém 98 centímetros cúbicos de mercúrio quando está essa temperatura de 20 graus. O mercúrio ele vai começar a extravasar quando a temperatura do conjunto em graus Celsius atingir o valor de. Então ele quer saber, vamos lá, eu tenho um recipiente, né? Opa, tenho um recipiente aqui de vidro, eu vou encher ele de mercúrio até 98 centímetros cúbicos, tá? Então o volume inicial, vamos lá, o volume inicial do vidro, que é o nosso recipiente, é de 100, volume inicial, tá, gente? É de 100 centímetros cúbicos, enquanto o volume do nosso líquido, que é o mercúrio, né? Ele é de 98 centímetros cúbicos, tudo bem? E o que vai acontecer aqui? Eu vou esquentar até que o volume dos dois, ó, o volume final do líquido, seja igual ao volume final do nosso recipiente. Tudo bem? Então é isso que eu quero. Então, para a gente começar a fazer esse problema, para calcular, eu tenho que partir desse parâmetro, que é o único parâmetro que eu tenho aqui, e ver onde a gente consegue chegar. Tá? Ó. Vamos lá. Eu sei então que eu tenho que começar dessa igualdade. O volume do líquido é igual ao volume do nosso recipiente. Tudo bem? Essa é a expressão. Mas vamos lá. Do que a gente aprendeu de dilatação, eu tenho uma expressão para esse volume final. E a expressão é volume, certo? Final é igual ao volume inicial, 1 mais gama, que é a dilatação, vezes delta θ. Tudo bem? Uma coisa interessante, gente, é saber que isso realmente vai acontecer, né? O mercúrio realmente vai conseguir chegar lá, porque o coeficiente de dilatação dele, ó, é muito maior, 50 vezes maior do que o do vidro, tá? Então ele é muito mais sensível à temperatura, ó, como a gente pode ver nesses dados aqui. Tá? E isso serve para todos os líquidos, tá, gente? Com exceção da água entre 0 e 4 graus. Mas é só isso. Vamos lá. Então a gente quer partir dessa relação. Então V, vou fazer aqui para vocês, V do líquido tem que ser igual a V final do recipiente, que é V0. Vamos lá. V final vai ser V0, 1 mais gama do líquido, que é o mercúrio, certo? Vezes delta θ. Essa é a nossa equação para volume final, certo, gente? E esse volume inicial aqui é o volume também de mercúrio, que é o nosso líquido, tá? E o nosso recipiente é o vidro. Então vai ser o volume inicial para o nosso recipiente, que é o vidro, 1 mais gama do vidro, tá? Vezes delta θ. Eu posso abrir o delta θ porque eu estou pedindo quem é a temperatura final, né, gente? Vamos lá, eu quero saber quem é a temperatura final. Gente, você pode abrir o delta θ aqui como final menos inicial, mas eu falo para os meus alunos, nunca faça isso. Descubra o delta θ primeiro, que depois é mais fácil descobrir esse cara. Porque senão eu vou ter que abrir aqui e vai fazer uma outra distributiva e não vale a pena. Tá? Então descobre quem é o delta θ primeiro e depois você descobre o θ final. Agora vamos substituir esses valores, gente. Ó. Vai ficar aqui 100, né? Opa, 98, perdão. 1 mais gama de G. Opa, eu tenho esse valor, né, gente? Vamos lá, se eu tenho esse valor, vou apagar aqui.
Então eu tenho esse valor, vamos escrever esse valor que é de mercúrio 180 vezes 10, vezes 10 a menos 6, certo? Vezes o famoso Δθ aqui. E aqui desse lado, o volume do recipiente é 100, mais a dilatação do vidro é 9 vezes 10 a menos 6, vezes Δθ. Para tudo. Ah, eu sei que deu vontade de matar um panda, né? Tudo bem até aí? Ah, pode multiplicar aqui? Pode, gente. Você pode pegar e multiplicar aqui. Vai ficar 98 vezes 1 dá 98, mais... Eu vou usar uma tática aqui, tá, gente? Vai ficar 98 vezes 180 vezes 10 a menos 6 Δθ. Enquanto aqui, eu vou escrever isso vezes isso dá 100, tudo bem? Mais isso vezes isso, 100 vezes 9 vezes 10 a menos 6 vezes θ, que eu quero descobrir. Tudo bem até aí? Muito bom. Continuando o nosso cálculo aqui então. Que tal a gente passar tudo que é θ para cá e tudo que não for para lá? Tá? Então, do lado de cá, vai ficar o quê? Opa, vai ficar esse 180 vezes 10 a menos 6 vezes Δθ, certo? Vezes o 98 também, né, gente? Esquecendo do 98 aqui. Menos aquilo que veio de lá, ó, 100 vezes 9 vezes... Opa, posso até colocar 900 se eu quiser aqui, né? Menos 6 Δθ. Tudo bem? E aqui desse lado simplesmente ficou 100 menos 98, que vai dar 2, fica fácil, né? Olha uma dica para vocês, gente, isso aqui é 900, não é? Isso aqui também é igual 900 a 5 vezes 180. Tá, gente? São só articulações matemáticas para ficar mais fácil de resolver. Então vamos ver, se eu fizer isso aqui, em vez de 100 vezes 10, escrever 5 vezes 180, eu vou ter que tudo que tiver em comum aqui eu posso colocar em evidência. Então eu posso colocar em evidência aqui o Δθ, certo? O 10 a menos 6, o 180 que está em evidência, e o que sobra eu vou colocar dentro desse parênteses aqui. Quem que sobrou desse lado? 98. Quem sobrou desse lado? Menos 5. E aí ficou assim, é mais fácil fazer isso aqui, né? Dá 93. E aí igual a 2. Então eu posso passar todo mundo lá para baixo. Então meu Δθ vai ficar o quê? 2 vezes... Opa, 2 dividido, desculpa, por 180 vezes 93 vezes 10 a menos 6. Passo 10 a menos 6 para lá, vai ficar 2 vezes 10 a sexta, dividido por 180 vezes 93. Gente, isso aqui tudo, tá? Não vou fazer a conta com vocês, mas isso aqui tudo vai dar um Δθ de aproximadamente 120 graus. Essa é a resposta? Não, eu quero θ final. Como eu sei que θ final é o θ inicial, tá? Mais o Δθ que eu achei, e o θ inicial é 20, então quer dizer que θ final, né, que eu quero descobrir, é igual a 140 graus Celsius. E essa é a variação, né? Essa é a temperatura final para que um fique próximo do outro, tá? O volume de um fique igual ao do outro. Beleza? Depois disso, o mercúrio começa a extravasar. No primeiro exemplo, vocês viram que eu não usei o aparente. Por que eu não usei o aparente? Porque eu não queria quanto transbordou, não queria quanto um cresceu mais que o outro. Eu queria saber quando os dois ficariam iguais. Agora, quando eu quero saber quanto que vai transbordar, quanto que vai extravasar, tá? Aí eu vou ter que usar esse aparente. E se eu não quiser usar o aparente, tudo bem, tá? Vou explicar para vocês com e sem. Então é o seguinte, eu sei que nessa situação aqui, ó, um copo de vidro de 100 centímetros cúbicos contém mercúrio até sua borda. Então os dois estão com o mesmo volume, tanto o líquido quanto o recipiente, tá? E aí eu quero saber quanto de volume vai ser transbordado se eu aquecer esse sistema até 120 graus, ou seja, uma variação de 100 graus.
Neste caso, é o caso similar ao que a gente viu lá no nosso exemplo. Ó. Eu tenho os dois inicialmente com o mesmo volume e aí eu vou extravasar. Se você quiser, você pode calcular o volume final de um e o volume final do outro, do recipiente do líquido, e depois tirar um do outro para saber quanto transbordou. Ou mais fácil ainda, você usar o gama aparente. Porque se você faz o gama aparente, você sabe quanto transbordou. Tá bom? Então o que eu quero achar é quanto transbordou. Vamos lá. Então eu quero descobrir, na realidade, quem é esse gama aparente aqui, ó. Tá? Quem é esse cara? E para achar o delta V aparente, basta saber quem é o volume inicial aparente vezes o gama aparente vezes o delta θ. Certo? Muito bom. Gama aparente quem é? É só fazer o do líquido, né? No nosso caso é o gama do mercúrio menos o gama do recipiente, que é o vidro. Tudo bem? Como a gente viu lá no nosso exercício anterior, o gama do mercúrio é 180 vezes 10 a menos 6, certo? E o gama do recipiente é 9 vezes 10 a menos 6. Então eu posso fazer essa conta aqui, né? Vai ficar gama é igual a 171 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Essa é a dilatação aparente entre os dois, tá bom? E aí eu posso fazer nossa conta, só usando essa equação. Então vamos lá, volume aparente, que eu quero descobrir o ΔV aparente, é o inicial, que é 100, vezes esse cara aqui, né? 171 vezes 10 a menos 6, vezes o delta, que é 100. Tá bom? Então vai ficar ΔV aparente é igual, esses caras aqui, ó, são 10 a quarta, com isso aqui dá 10 a menos 2, ou seja, eu tenho 1,71 centímetros cúbicos de variação. Outra coisa que eu vou ressaltar mais uma vez é que vocês viram que eu não precisei mudar a unidade para o sistema internacional. Quando a gente faz a conta, as equações aqui, né, eu posso colocar qualquer unidade em volume, que eu vou obter qualquer unidade em volume, porque esse cara cancela com esse sempre as unidades, tá bom? Então beleza, é isso aí. Então é isso, gente, exercícios prontos, dilatometria encerrada, tá? Bons estudos para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula.